A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero estar deixando uma palavra aqui que está em Mateus, capítulo 26, versículo 21 ao 24, que diz assim: E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, e esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Irmãos, essa parte aqui fala sobre a última Páscoa e a Santa Ceia. E aqui Jesus está entregando uma revelação a respeito que um dos discípulos, haveria de trair Jesus. E a gente sabe que é Judas. E eu quero entrar nesse momento, irmãos, para deixar uma palavra aqui no YouTube, no meu canal, porque aqui eu posto alguns vídeos que eu gosto de guardar para quando eu quero escutar, ou para alguns irmãos que queiram também estar escutando também, vídeos para edificar, aumentar nossa fé, para edificar. Irmãos, vamos para analisar um pouco. Esses dias eu preguei sobre Judas e eu aprendi muitas coisas com Judas. Judas, ele foi escolhido por Jesus para ser um discípulo, apesar de Jesus saber desde o princípio que ele o trairia no final. Ele teve a oportunidade de seguir Jesus. A Bíblia não cita em que momento Jesus chega até Judas e fala: segue-me, e ele segue. Mas a gente sabe que em algum momento Jesus chamou Judas para o seguir. Ele teve a oportunidade, ele recebeu autoridade como assim todos os outros discípulos receberam. Ele estava muito ativo na obra do Senhor. Ele andou 3 anos com Jesus aprendendo tudo acerca do reino dos céus, que se havia um céu para ganhar, um inferno para se evitar. Viu muitos milagres acontecendo, mortos ressuscitando, curas, cegos voltando a enxergar, mudos voltando a falar, surdos voltando a ouvir, Lázaro ressuscitando ao 4º dia, após 4 dias. Então ele tinha infalíveis provas para crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Só que em vários momentos a gente vai ver pela palavra nos ensinando que Judas roubava a salva, né? Que ele carregava a salva. Judas não tinha um coração sincero. Judas, ele não aparece em algumas partes da Bíblia, mas quando aparece para nos mostrar um pouquinho antes ali da última Páscoa e a Santa Ceia, que ele também, combina o preço da traição de Jesus. Ali um pouquinho antes vai dizer que Judas Iscariotes foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Após ele ter tramado como trair Jesus, ele teve a capacidade de ir lá com Jesus Cristo e os discípulos, se assentar na mesa e ainda participar da Santa Ceia, como se nada tivesse acontecido. Tem muita gente, irmãos, que ele faz e acontece. Ele fala, toma atitudes, vive uma vida de uma maneira que ele quer e depois vai lá, participa da Santa Ceia, como se nada tivesse acontecido. Mas Jesus está vendo tudo. Jesus vê tudo. O que o pastor não vê, o que a liderança não vê, o que muitas vezes eu e você não vê.
Deus está vendo, Deus conhece cada pensamento, cada sentimento, irmãos. Sabe o que eu tenho percebido ultimamente? É que tem muitos crentes que são como Judas Iscariotes dentro da igreja. Aqui eram 12 discípulos e um era Judas. Hoje, não precisa nem ter 6 discípulos dentro da igreja, 6 membros dentro da igreja, que já tem mais de 2 Judas no meio. Tá complicado hoje em dia, irmãos. Tá muito complicado, porque Judas, eu conheço, sim, no meu coração, eu entendo que Judas é aquelas pessoas que são ingratas, sabe? Porque Judas traiu Jesus, aquele que só fez o bem, aquele que deu oportunidades e mais oportunidades para ele se arrepender daquela atitude errônea dele. Mas importava que se cumprisse toda a escritura. Aleluia. Só que, irmãos, a gente vê que Jesus até lavou os pés de Judas. Naquele momento eu creio que Jesus estava dando mais uma oportunidade de Judas se arrepender, mas Judas não se arrepende. Sabe, eu entendo assim que naquele momento que Jesus estava lavando os pés de Judas, Judas poderia ter pensado assim, poxa, Jesus está lavando meus pés, olha a humildade dele. Não, eu não vou trair ele, olha o que ele está fazendo por mim. E sabe o que eu vejo isso trazendo para a nossa vida? Irmãos e irmãs, é que muitas vezes a gente faz tanta coisa pelas pessoas, a gente lava os pés das pessoas, muitas das vezes não é fisicamente igual Jesus, mas a gente auxilia no momento da enfermidade, a gente auxilia no momento da dor, a gente auxilia pessoas no momento que elas estão passando luta, fisicamente, espiritualmente, sentimentalmente, no momento familiar, no momento conjugal, muitas vezes no casamento, na família, com os filhos, financeiramente, você auxilia a pessoa, você tenta ajudar a pessoa de tudo que é maneira. Só que muitas das vezes a pessoa não olha para isso que você fez e simplesmente age como se você não fosse nada, como se você nunca tivesse feito nada, e o que você fez porque você quis. Se você lavou os pés foi porque você quis, tipo Judas. Jesus, você lavou meus pés porque você quis. Tipo, tem pessoas que acham que você fez algo na vida delas foi porque você quis. Igual minha mãe fala, tem pessoas que você reconhece que ela é mal agradecida, porque a primeira coisa que ela fala quando você começa a falar, mas fulano, eu fiz tal coisa por você, eu fiz outra coisa por você, eu fiz isso, eu fiz aquilo por você, fulano. Aí fulano fala assim, você fez porque você quis, porque eu não pedi. Em momento nenhum eu pedi. E é verdade, irmãos. Muitas vezes essas pessoas mal agradecidas, elas não pedem. É a gente que se oferece, é a gente que quer ajudar, é a gente que quer dar o melhor, é a gente que quer agradar, é a gente que quer fazer igual Jesus, quer mostrar a nossa humildade, quer mostrar o nosso amor, quer mostrar a nossa dedicação, quer mostrar o quanto a gente ama, o carinho que a gente tem por essa pessoa, o respeito, a simpatia, o amor que a gente tem pela pessoa, mas muitas vezes não adianta. Porque a gente só quer mostrar, só que a pessoa não quer receber. E um coração fechado, a gente conhece pela Bíblia e entende que um coração fechado, nem Jesus não consegue entrar se não se abrir para ele entrar a porta do nosso coração. Então, eu deixo essa palavra aqui no YouTube para que nós venhamos aprender a discernir os espíritos, a discernir no nosso meio quem é Judas. Sabe por quê? Porque Jesus tratou bem Judas. Jesus fez de tudo para agradar Judas, tentou alertar Judas, tentou falar com Judas, tentou ali naquele momento avisar que haveria um que haveria de trair. Aí Jesus até fala, porventura sou eu, Rabi? Aí Jesus fala, tu disseste. Só que naquele momento ali, mesmo Jesus falando, tu disseste. Em outras palavras, sim, é você. Você está falando, você mesmo está confessando com teus lábios, Judas, que você há de me trair. Só que ele não se arrepende, mesmo assim ele não se arrepende, mesmo Jesus ali revelando, ele não se arrepende. E tem pessoas que é assim, mesmo você dando oportunidades de arrependimento, mesmo você dando oportunidades para a pessoa melhorar as atitudes, melhorar as obras, melhorar os caminhos, a pessoa não se arrepende, não muda, continua da mesma maneira, mal agradecido, mal agradecida. Se tiver uma oportunidade para te ferir, para te entristecer, para te magoar com palavras, com atitudes, ela não deixa passar a oportunidade. Se tiver, vai fazer.
Vai sair da tua presença, vai esquecer o que você fez, vai esquecer que você lavou os pés, vai esquecer que você multiplicou o pão, vai esquecer que você dividiu o pão, que você dividiu a água, que você dividiu o pão, o peixinho, vai esquecer o que você fez de bom, vai esquecer o momento que teve dores e você passou a cura nas dores, nas feridas, passou o bálsamo, que no momento da tristeza você falou palavras de ânimo, palavras de motivação, de esperança, vai se esquecer de tudo isso, sim, simplesmente vai virar as costas quando a janta acabar, porque geralmente pessoas que vai te trair não é pessoas lá de fora, pessoas que vão te trair, vai ser pessoas que se assentaram na tua mesa, pessoas que se assentam na tua mesa, ou pessoas que já se assentaram na sua mesa e colocaram, aleluia, a mão no prato contigo para comer contigo, porque só come na nossa mesa quem tem intimidade. Porque quando Jesus fala, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair, isso representa alguém que tem extrema intimidade com Jesus que vai trair. Não é estranho não, é alguém que comia na mesa com ele. E geralmente é assim, é pessoas que comem na nossa mesa, é pessoas que vivem muitas vezes dentro da nossa casa, é pessoas que conhecem a nossa vida, é pessoas que têm intimidade conosco, que vai levantar o calcanhar contra nós, pessoas que comeu na nossa mesa, pessoas que na hora da dificuldade a gente vestiu, calçou, ajudou, auxiliou, levantou na hora que caiu, é pessoas desse tipo é que vai levantar o calcanhar contra mim e contra você sem peso nenhum na consciência, porque assim foi com Jesus. Judas foi trair Jesus sem peso nenhum na consciência, ele simplesmente levantou o seu calcanhar contra Jesus, foi trair Jesus e não se importou, não sentiu peso na consciência. Ah, mas Jesus lavou meus pés, não vou usar meus pés agora como instrumento para ir até o caminho para trair Jesus, para entregar Jesus. Não, ele foi. Porque o mal agradecido é assim, ele se esquece fácil de tudo aquilo que você fez por ele, para o bem dele. Você fez é porque você quis. Não porque ele pediu. Ele não reconhece a palavra amor, consideração e a palavra gratidão. O Judas não conhece a palavra gratidão. Você pode fazer o que você fizer. Você vai estar dando, igual um ditado do mundo, murro em ponta de faca. Porque é a mesma coisa que nada, você só vai ficar se ferindo, tentando agradar pessoas como Judas. Então é melhor você deixar pra lá. Judas quer trair, faz igual Jesus. Quer trair? Vai logo, faça o que você tem que fazer logo. Vá logo. Tem que trair? Faz o que você tem que fazer. Jesus não ficou se humilhando, não, Judas, não me traia, Judas, não vai, Judas, não usa seu pé, Judas, para me trair, não. Simplesmente Jesus trata ele com amor, com bondade, com carinho, mas a todo momento com vigilância e com o pé atrás, porque sabia que Judas o havia de trair, e levantar o seu calcanhar contra ele. Aleluia. E assim é na nossa vida. Temos que tratar bem Judas, sim, com amor, com carinho, com respeito, com profunda reverência. Aleluia, com amor, muito amor mesmo. Porque nós devemos o amor uns aos outros. Mas sempre com um pé atrás, entendendo que aquele que há de trair, vai trair. E ponto final. E nós temos que entender igual Jesus e deixar que aconteça naturalmente a traição. Só que quando acontecer, a gente já estar preparado, já entendendo que isso haveria de acontecer, porque Deus já havia revelado. Então vamos entender que pessoas assim mal agradecidas tem que tratar bem? Tem. Pessoas falsas a gente tem que ter o discernimento, mas ficar com o pé atrás e entender que se há de trair, deixa que traia. Não fica clamando,
se humilhando. Não, fulano, não faz assim, fulano, entrando em questões, discutindo, tentando enfiar dentro da mente da pessoa que ela tem que ser agradecida, que ela tem que ser uma pessoa melhor, que ela tem que ser uma pessoa que tem que fazer o bem, que não pode fazer o mal, que ela não pode ser mal agradecida, que ela não pode te trair, que ela não pode virar as costas pra você, que ela não pode te trair com um beijo. Não, deixa Judas trair Jesus. Deixa essa pessoa fazer o que ela tem que fazer pelas costas. Porque quem te justifica é Deus. E o que tiver de acontecer na tua vida vai acontecer. Quem tiver que trair você vai trair pelas costas. Se tiver pessoas falsas perto de vocês, irmãos e irmãs, deixe que tenha, mas fica com o pé atrás. Fica esperto. Não haja como um tolo, como uma tola fingindo que não está vendo. Ah, não, achando que Deus é só amor. Ei, seja prudente como as pombas, mas seja simples, corrigindo, seja simples como as pombas, mas prudente, aleluia, prudente como as serpentes. Aleluia. Então fique esperto, porque se tiver Judas perto de você, fica esperto, com o pé atrás.